E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo a parte 5 de uma obra que foi bem importante para o início do canal. O protagonista dessa obra reencarnou em um Isekai, e para sobreviver ele conquistou a Mina Monstro. E como recompensa recebeu uma habilidade de rank SSS. Como o último vídeo dessa obra foi postado há 9 meses atrás, eu decidi trazer o compilado junto com a parte nova. E como vocês já sabem, o card da playlist desse manhwa vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10 mil likes, eu vou rapidamente fazer a parte 6 dessa obra. A história se inicia explicando que esse é um mundo no qual existem monstros e fantasmas, onde os humanos podem desenvolver poderes únicos, dependendo de seu potencial de sua alma. Alguns são poderosos o suficiente para matar demônios, e outros se tornam tão fortes que podem devastar tudo, tipo Saitama. Depois corta para outra cena onde mostra o protagonista saindo de dentro da lata de lixo no meio da chuva. Assim ele explica que reencarnou em um Isekai, mais diferente dos personagens de anime que são invencíveis desde o primeiro minuto, tipo Ainzo ou algum de Overlord. Ele era apenas uma pessoa sem talento, que seria facilmente morta nesse mundo. A única coisa que ele se orgulhava na sua vida passada e também nessa vida, é sua aparência, mas atualmente ele está em uma situação bem vergonhosa, então não tem como ele não ficar puto com o cara que fez ele acabar nessa situação. Ao mesmo tempo ele ouviu um barulho estranho, e ao olhar para o lado, ele viu um cara esvaziando a água do joelho. Aí do nada, o figurante virou a cabeça de um jeito bem assustador, e atacou o prota. E vendo a boca do demônio abrindo igual aqueles zumbis do Resident Evil, o protagonista entrou em desespero. E enquanto via sua vida passar diante dos seus olhos, uma tesoura gigante voou em sua direção, e cortou a cabeça do monstro. Ao mesmo tempo uma bela mulher apareceu segurando a tesoura, e perguntou para o prota se ele achava ela gata. E vendo as belas curvas da mina, o prota começou a agir igual um gado, e respondeu que ela é bem gata. Ao ouvir isso, ela revelou sua verdadeira forma, que era uma aparência monstruosa, e perguntou se ele ainda achava ela bonita. Mas vendo a aparência dela, ele ficou chocado, porque ele tinha pensado que ela era uma bela heroína que veio salvar sua vida, mas ao invés disso, ela é uma mulher demônio que veio devorar ele. E enquanto pensava nisso, a mina do nada lambeu o rosto dele para provar o gosto da sua nova refeição. E diferente do que você espera em uma situação como essa, o prota ficou animado com o grande Sugoi Dekai do monstro encostando nele, e vendo ele agindo estranho, ela decidiu cortar ele em pedaços com sua tesoura. E enquanto ele entrava em desespero, ao perceber a intenção dela, uma mensagem do sistema apareceu falando que foi detectado que o hospedeiro está em perigo. Por causa disso, o sistema de seleção divino foi conectado com sucesso. Desse jeito o sistema revelou que ele tinha 3 opções. A primeira era escapar imediatamente, mas ele ainda seria perseguido pelo monstro. A segunda era ajoelhar e implorar por misericórdia. E a terceira e última escolha era tentar a sorte e meter um beijo nela. E como o prota era um cara que sempre jogou videogame na sua vida passada, ele sabia que se ele completasse a missão mais difícil, ele ganharia a maior recompensa. Assim, sem hesitar, ele segurou os ombros da mina, e falou para ela aceitar o primeiro beijo dele. E terminando de dizer isso, ele meteu um beijo nela, e foi assim que ele acabou conquistando a mulher monstro. E vendo ela agir de uma maneira fofa, enquanto dizia que não é mais pura, o prota decidiu que daqui para frente, quando um demônio feminino atacar ele vai usar sua bela aparência para derrotar seu inimigo sem precisar de lutar. Depois, antes da garota ir embora, ela disse que vai encontrar com ele novamente no futuro. Ao mesmo tempo, o sistema disse que como ele completou a missão mais difícil, um poder sobrenatural de nível SSS foi selecionado aleatoriamente para ele. Aí do nada um espírito demoníaco desceu do céu como trovão, e entrou no corpo do prota. E vendo isso as pessoas ficaram chocadas, e no meio delas tinha uma mulher, que percebeu que alguém tinha despertado uma habilidade especial de nível S superior. E nessa cidade tem apenas um homem que tinha um poder no nível S. Assim a cena volta para o prota, onde mostra ele usando sua habilidade sobrenatural de rank lendário, mas como seu corpo é fraco, ele ainda não conseguia usar todo o seu poder. E de acordo com as memórias desse seu novo corpo, o limite de poder conhecido pelo público desse mundo atual é a classe S. Mas ele despertou uma habilidade de nível SSS, então isso significa que se ele conseguir dominar todo o seu poder, ele vai ser invencível. Depois, enquanto ficava pensando em usar seu poder apelão para conquistar as 10/10, a mensagem do sistema apareceu dizendo para ele evacuar dessa área o mais rápido possível, porque um grande número de fantasmas e monstros estão indo em direção dele, e como ele ainda não tinha força para lutar, ele decidiu fugir, já que escapar também faz parte da estratégia de um vencedor. Assim, depois de meia hora, o prota finalmente conseguiu encontrar o caminho da sua casa. E vendo essa pequena mansão na sua frente,
Ele falou que é a primeira vez que ele entra em uma casa tão grande, e ao abrir a porta, ele viu uma fofa garotinha perguntando por que ele demorou tanto para voltar, e olhando para ela, a memória do antigo dono do corpo apareceu na sua mente, e nela mostrava que essa garota era a irmãzinha do dono original desse seu novo corpo. E vendo a aparência estranha do seu irmão, ela não ficou surpresa. Ao invés disso, ela ficou preocupada pelo fato dele estar cheio de ferimentos, e nisso o Prota deu uma desculpa bem idiota falando que escorregou na chuva. Depois o rei delas explica que o dono original desse corpo foi adotado pela família Lin quando era apenas uma criança, e após a morte dos seus pais adotivos, ele começou a viver com suas duas irmãs adotivas, e como elas são ambas talentosas, ele sentiu um bosta por ser um perdedor, e ele era frequentemente provocado por ser tão inútil. E 3 anos atrás, sua irmã mais velha foi selecionada para entrar na divisão especial por causa de suas excelentes notas, e devido à sua agenda lotada, ela raramente volta para casa. Portanto, ele tem que tomar conta de sua irmã mais nova. Entretanto, como o dono original desse corpo era um grande bosta, ele não podia nem mesmo cuidar de si mesmo, e era completamente insensível com sua irmã mais nova. E enquanto ficava indignado pelo fato daquele idiota não cuidar de uma garotinha tão fofa, uma mina apareceu dizendo para ele parar de se esconder. E vendo ela, o Prota explica que essa garota é uma amiga de infância do bastardo que era o dono desse corpo. E ao perguntar o que ela está fazendo na sua casa, ela ignorou sua pergunta, e falou que ele humilhou ela, ao confessar seu amor para ela na frente de toda a escola. Então ele deve uma explicação para ela. Ao ouvir isso, o rei delas notou que depois de confessar seu amor, ele foi morto pertinho da escola, então deve ter uma ligação entre esses dois eventos. E vendo ela impaciente querendo uma explicação, o Prota mentiu dizendo que aquela confissão era só uma pegadinha, porque não tem como ele ter interesse em uma garota histérica como ela. Ao ouvir isso, ela ficou com raiva, e tentou dar uma voadora no rosto dele, e ao desviar do chute, o Prota acabou ganhando uma bela recompensa, e ficando mais irritada ainda. A mina tentou acusar ele de tarado, mas o rei delas falou que a culpa é dela, por mostrar algo tão indecente para um adolescente puro como ele. Então ela deveria pedir desculpa por fazer ele perder sua inocência. E vendo ele ser tão cara de pau, a mina perdeu a paciência e tentou atacar ele. Mas a irmãzinha do Prota entrou na frente, e mandou a garota ficar longe do seu irmão. E vendo a garotinha, a amiga de infância do protagonista perdeu a vontade de bater nele, e falou que amanhã é o dia do teste de habilidade especial da escola, e ele vai precisar de habilidade psíquicas de nível C, ou superior para entrar na Academia Kangla. E como ela já despertou seus poderes de classe, ela foi enviada para a academia com antecedência, e diferente dele, ela tem um futuro brilhante à sua espera. Então, como é impossível dele alcançar ela nessa vida, é melhor ele entrar em uma universidade de 3ª categoria, e viver uma vida como uma pessoa comum. E enquanto ela falava isso, a mensagem do sistema apareceu dizendo para o Prota escolher uma dessas 3 opções, e mesmo que a recompensa da segunda opção seja generosa, o rei delas não aceitou abaixar a cabeça para ela, e escolheu a opção 3 que dava menos recompensa, e falou que vai entrar na Academia Kanglan com sua própria habilidade. Ao mesmo tempo, outra mensagem do sistema apareceu parabenizando ele por completar a missão, e de bônus ele ganhou um ponto em força. E ouvindo sua resposta, a garota sorriu, e falou que espera que ele não esteja só se gabando. E terminando de falar isso, ela foi embora. Depois, quando o Prota estava dormindo, a garota monstro apareceu dizendo que finalmente encontrou ele, o menino mau que roubou seu primeiro beijo. Agora ele terá que assumir a responsabilidade disso pelo resto da vida dele. Mano, com uma mina desse nível, mesmo sendo um monstro, se fosse eu no lugar dele ficaria feliz em assumir a responsabilidade. Sim, no dia seguinte mostra o rei delas indo fazer o teste atrasado, depois de ter uma bela noite de sono. E enquanto corria para não atrasar mais ainda, o Prota lembrou do belo sonho da noite passada, aonde ele sonhou que tinha dormido com a garota monstro. E o estranho foi que o sonho parecia ser tão real. É claro, ele dormiu com ela, mas ainda não sabia disso. Assim corta para outra cena, aonde mostra a amiga de infância dele, dizendo para os alunos que o teste vai começar, e aqueles que ainda não chegaram vão ser desclassificados. Ao mesmo tempo mostra o nosso comedor de garotas monstros, perguntando para o figurante que aquele era o local da avaliação. E quando o engomadinho viu o Prota, ele ficou surpreso pelo fato dele ainda estar vivo. E olhando para ele, o rei delas lembrou que esse cara era o inimigo do dono original desse corpo. Então é muito provável que ele tenha enviado alguém para o assassinar antes. Por causa disso, ele decidiu se vingar desse engomadinho no lugar do dono original. Aí o professor explica que somente aquele que tiver despertado o nível C, ou superior, terão a chance de entrar na Academia Real. Assim, quando o primeiro participante tocou na esfera de cristal, foi revelado que o nível da sua habilidade era F, a panela de ferro. Mano, que poder mais inútil. Depois de várias pessoas passarem vergonha com uma habilidade mais patética que a outra, chegou a vez do engomadinho fazer o teste. E diferente dos outros alunos, ele despertou uma habilidade de rank A.
e seu poder era lobo fantasma. E vendo isso, a amiga de infância falou que não esperava que esse cara despertasse uma habilidade de nível A, e enquanto pensava nisso, ela ouviu o nome do seu amigo de infância sendo chamado logo em seguida, e com a presença dele nesse lugar, ela entendeu que ele estava tentando cumprir sua promessa, e ao mesmo tempo que ele estava indo todo confiante na direção da esfera de cristal, os outros alunos começaram a rir da cara dele. Teve até um que falou que se um perdedor como o Prota despertasse um poder especial, ele cagaria na mão e lamberia. E vendo a plateia toda animada, o Prota pensou que eles estavam torcendo para ele, já que ele era muito bonito, mas ao notar o zíper da sua calça aberta, ele percebeu que isso poderia não ser o caso. Assim, depois de alguns minutos de vergonha, ele recuperou toda a sua confiança e arrogância, e falou que agora eles estão prestes a testemunhar um grande milagre. E ao colocar a mão na esfera de cristal, ele deu uma olhada nas reações de surpresa da plateia, e falou de uma forma arrogante, que agora eles sabem que ele é um grande homem com habilidade de nível SSS, mais diferente do que ele estava falando. Na esfera de cristal mostrava que ele tinha um poder de nível FFF, e vendo essa situação bizarra, os outros alunos começaram a rir da cara dele ainda mais. Indignado, o Prota disse que deve ter alguma coisa errada, porque sua habilidade não deveria ter esse nível. E enquanto ficava irritado por ter agido igual um palhaço, a garota monstro apareceu do nada, e perguntou se seu maridão precisa da ajuda dela. Ao mesmo tempo o valor do potencial dele começou a aumentar rapidamente, e chegou no nível S. E surpreso com essa situação, o professor explicou que se uma pessoa com o potencial de classe S treinar muito, ela tem a chance de atualizar seus poderes para o nível A ou superior. Ao mesmo tempo mostra que a amiga do protagonista estava feliz por ele ter tal potencial, mas diferente da reação dela, o engomadinho não conseguia acreditar no que ele estava vendo. Desse jeito o rei delas acabou passando no teste. Assim 10 minutos depois, enquanto o rei delas esperava pelo teste do segundo nível, o engomadinho foi em direção dele, e começou a dizer que é um desperdício que uma pessoa tão inútil como ele tenha tal potencial, e sentindo o cheiro da inveja exalando dele, o Prota zoou o figurante pelo fato dele estar com inveja do seu potencial. E como todo bom nobrezinho dos mangás, o engomadinho perdeu a paciência rapidamente, e chamou ele por X1. Ao mesmo tempo a tela do sistema apareceu, e nela mostrava algumas opções que dava alguns pontos de estatísticas para ele escolher. E como todas essas opções eram uma boa escolha, o rei delas escolheu a opção que mais agradava a ele. Então, sem perder tempo, ele deu um socão no rosto do nobrezinho. E todo animado, ele disse que nunca se sentiu tão feliz ao socar a cara de um bosta, e o motivo da sua felicidade era que ele fez algo que queria fazer, e também ganhou 3 pontos de força por fazer isso. E se sentindo humilhado, o engomadinho veio com aquele papo de filhos de nobres, dizendo que nem mesmo seu pai bateu nele, mas o Prota ousou dar um soco no seu belo rosto. Então, no seu momento de raiva, ele tentou usar sua habilidade para atacar o rei delas, mas antes de terminar de ativar seu poder, uma garota apareceu, e chamou eles para fazer o segundo nível do teste. E nisso ela explicou que essa vai ser uma prova prática, que será feita em um campo de batalha real. E vendo o símbolo da serpente no braço dela, o protagonista percebeu que essa mina fazia parte da academia real. Depois, no ônibus da viagem escolar, a garota se apresentou dizendo que seu nome é Sutang. Ela é uma estudante do colégio Kangla, e também a inspetora deles. Ao mesmo tempo, ela explica que o segundo nível do teste prático é extremamente importante, e quem passar pode entrar diretamente na academia, e vão se tornar estudantes oficiais, então todos eles devem dar o seu melhor. E enquanto ela explicava tudo isso, o Prota estava prestando atenção em outra coisa, e percebendo isso, a Sutang olhou para ele com um olhar assassino. Aí do nada um bando de morcegos apareceram, e bateram no vidro e fizeram o ônibus tombar, e por causa desse acidente, ele acabou batendo a cabeça na janela. Depois, ao sair do ônibus, o Prota ficou sem entender de onde saiu esses morcegos estranhos. Não foi só ele que ficou confuso, a Sutang também ficou, já que eles foram atacados antes mesmo de chegar no local do teste, e antes de conseguirem entender a situação, todos os alunos tiveram que lutar contra os monstros. Naturalmente o Prota percebeu que tinha algo errado acontecendo, mas diferente dele que estava dando uma de detetive, o Mauricinho não se importou com os monstros. Ao invés disso ele aproveitou essa bagunça para se vingar. Assim, usando sua besta espiritual, ele capturou o morcego e jogou no seu arqui-inimigo. É claro, o Prota conseguiu se defender facilmente, e jogou o morcego de volta no Mauricinho. E diferente deles que estavam lutando entre si, a inspetora derrotou os morcegos praticamente sozinha. E como o Mauricinho não tinha mais morcegos para jogar, ele teve que deixar sua vingança para depois. Aí do nada ocorreu um terremoto, e debaixo da terra correntes apareceram, e capturaram os estudantes. E vendo isso, o rei delas percebeu que tinha caído em uma armadilha. E no momento seguinte, ele sentiu um cheiro fantasmagórico, e olhando em direção do cheiro, ele viu um cara estranho dirigindo uma moto. E esse delinquente era o inimigo que usou a magia das correntes. E como todo babaca,
Ele foi em direção da estudante mais bonita e deu em cima dela. Naturalmente o namorado dela ficou puto com essa cena e gritou para ele não tocar na sua mina, e por ter sua diversão estragada, o bandido foi em direção do figurante, mas antes de dar um soco nele, a Sutang destruiu as correntes que estava prendendo ela, e vendo isso, o prota pediu para ela soltar ele também, mas ela ignorou ele, e correu em direção do vilão, mas antes de conseguir acertar ele, as correntes saíram debaixo do chão, e atacaram ela. E como os heróis normalmente aparecem quando as coisas ficam sérias, o prota conseguiu se soltar sozinho e segurou a garota. Ao mesmo tempo a janela do sistema apareceu e pediu para o anfitrião fazer uma escolha. A opção 1 era para ele fugir com a Sutang, e como recompensa ele ganharia 2 pontos de agilidade. A segunda opção era ajoelhar e implorar ao demônio Lingti para deixar todos eles irem. Recompensa 2 pontos de força. Terceira opção, matar o demônio Lingti e salvar todo mundo. A recompensa será um fragmento de tecnologia alienígena para aumentar os poderes. Naturalmente o prota escolheu a opção que tinha a melhor recompensa. E mesmo o oponente sendo um monstro fantasma de no mínimo nível B, o rei delas atacou seu inimigo, mais diferente do que os estudantes esperavam. Ele foi mandado voando com um único golpe. E vendo isso, os alunos ficaram decepcionados. Aí do nada, ele ouviu uma voz na sua cabeça, perguntando o que ele estava fazendo. E ao abrir os olhos, ele viu a garota monstro na sua frente. E como toda boa esposa, ela ensinou seu maridão como usar seus poderes, assim como os ensinamentos dela. Ele reuniu seu poder espiritual no seu braço direito, e ao perceber que a garota monstro estava bem perto dele, ele começou a pensar que ela queria beijar ele. Então, como um homem, ele decidiu tomar a iniciativa. Mas aí do nada, o belo rosto da garota mudou de forma. Naturalmente ele se assustou ao ver a aparência monstruosa dela. Mano, se fossem meus inscritos no lugar dele, eles não se importariam com esses dentes afiados, e ficariam felizes em ganhar um beijo dela. O motivo dela ter assumido essa forma do nada, foi para fazer ele recuperar a consciência. Assim, usando a técnica que sua esposa ensinou para ele, o prota ativou sua habilidade de rank SSS, e se preparou para lutar a sério. É claro aos olhos do demônio, ele só era um adolescente tentando parecer um herói para se tornar popular com as garotas. Então, para acabar com a ilusão do garoto, o vilão disparou sua corrente em direção dele, e enquanto todo mundo pensavam que o prota morreria, ele surpreendeu a todos ao segurar a corrente com uma única mão. Até mesmo o demônio ficou chocado ao ver sua habilidade sendo defendida tão facilmente. Mas isso não era tudo que o rei delas era capaz de fazer. O rei delas usou a própria habilidade do inimigo para jogar ele contra a rocha. Naturalmente o Mauricinho ficou sem entender como seu arqui-inimigo ficou tão forte de repente. E percebendo que esse adolescente na sua frente não era um simples colegial, o demônio decidiu lutar a sério. Mas ao invés de mostrar uma nova habilidade, ele subiu na sua moto e tentou atropelar o garoto enquanto fazia drift. E aproveitando que o estudante tinha baixado a guarda, ele usou sua corrente para atacar. Mas antes de conseguir acertar o prota, a Sutang usou sua habilidade e destruiu as correntes. E mesmo ficando preocupado em ter que lutar com os dois estudantes ao mesmo tempo, o demônio continuou agindo de uma forma arrogante. Mas aí do nada ele sentiu uma sensação bizarra atrás dele. No início ele tinha esperança que fosse uma bela garota, mas essa sua ilusão foi destruída, já que era um cara que estava agarradinho nele. E nisso a Sutang aproveitou que o demônio tinha baixado a guarda e atacou ele. E o delinquente acabou sendo acertado em cheio. E como seu poder espiritual estava quase acabando, ele percebeu que seria derrotado. E ao invés de lutar até a morte, ele decidiu se explodir e levar os estudantes para o inferno junto com ele. Mas notando a intenção dele, a garota conseguiu empurrar o prota para fora do alcance da explosão. E por ter conseguido se soltar, quando o demônio ficou sem energia, os alunos conseguiram escapar do alcance da explosão. E enquanto eles pensavam que tanto o prota quanto a inspetora tinham morrido, o rei delas saiu da fumaça segurando a Sutang. E se achando o maioral, o prota disse que se o grande Sugoi Dekai dela estiver doendo, é só ela avisar, que ele vai massagear para ela. Naturalmente ela perdeu o respeito que tinha acabado de ganhar por ele, e por ter salvado todo mundo, ele se tornou popular. E o Mauricinho ficou com inveja dele. Ao mesmo tempo a notificação do sistema apareceu, e recompensou ele por ter completado a missão mais difícil. Resumindo, após realizar essa missão, ele ficou popular entre as garotas, e de brinde ganhou algo que vai fazer ele ficar mais overpower. E enquanto fantasiava seu futuro majestoso, um drone apareceu dizendo que o segundo nível do teste prático foi finalizado. Simplificando, o segundo nível do teste é na verdade um teste prático de eventos inesperados, e a atuação de todos foi gravada pelas câmeras próximas, e os estudantes que atuaram bem se tornarão oficialmente estudantes do Colégio Kanglo. E ouvindo isso, a inspetora ficou irritada por não saber que aquilo fazia parte do teste.
É claro, o Prota foi escolhido como o melhor candidato desse teste, e enquanto via a popularidade dele crescer, a Sutang falou que ele tem um potencial incrível escondido no corpo dele. Ela mal pode esperar para ver o que ele fará no futuro. Depois, ao voltar para casa, sua irmãzinha recebeu ele toda animada, já que ele tinha entrado na Academia Kangla. A única coisa que deixou ela triste foi que ele terá que sair da sua casa para morar na escola, mas mesmo triste com isso, ela agiu como uma boa irmãzinha e disse para ele descansar, enquanto ela prepara o almoço para ele. Depois, ao anoitecer, ele ligou para sua irmã mais velha e contou que passou no exame, e ouvindo isso, ela ficou feliz por ele, e depois de parabenizar ele, ela falou que tem uma tarefa para fazer agora, então ela vai ter que desligar. Naturalmente, o Prota ficou decepcionado por não poder falar por mais tempo com sua amada irmã, e enquanto sentia uma sensação familiar, ele piscou o olho por um segundo, e logo em seguida, ele viu a garota monstro, e por já ter acostumado com sua personalidade, ele fez uma piada dizendo que se ela não sair da onde estava, o gigante despertará. Ignorando a piada, ela falou que precisa dele. Ela pode ensinar como ele pode aprimorar seu poder, mas em troca, ele deve prometer uma condição para ela, e essa condição era se casar com ela no submundo. Não tem como ele recusar. Ela e ele já assinaram um contrato de alma para eles se casarem no submundo. É claro, como qualquer homem no seu lugar. O Prota ficou assustado com esse papo de casamento, e disse que ele ainda é uma pessoa muito jovem. Ele tem muito que viver ainda para depois pensar em casamento, e mesmo se eles formarem uma aliança, eles vão ter que fazer umas coisas picantes antes. E diferente dele, que estava inventando várias desculpas, a garota monstro disse que não pode mais esperar. E no momento que ela terminou de dizer isso, uma aura vermelha saiu do seu corpo e entrou nele. Assim, depois de sentir todo o seu corpo sendo destruído por dentro, ele terminou de absorver a aura demoníaca. E no momento seguinte, memórias desconhecidas começaram a encher seu cérebro. E nisso ele ouviu uma voz dizendo que o Deus do mal vem ao mundo, e o sangue é derramado, e a rainha derrotada. 10 anos atrás, ela reencarnou no mundo. E terminando de ver as memórias da garota monstro, o Prota acabou dormindo de cansaço. No dia seguinte, ele acordou com sua irmã chamando ele para tomar café, e vendo que a sua esposa tinha desaparecido de novo, ele ficou frustrado. E como ele não conseguiu entender o que aconteceu na vida passada dela, ele decidiu perguntar ela no futuro, porque aquelas memórias só deixaram ele mais confuso. E por ser um recém-casado, ele decidiu fazer uma festa de despedida de solteiro, já que ele sempre sonhou em fazer uma quando fosse casar. Ao mesmo tempo, ele se preparou para ir por colégio Kangla. Mas antes de ir, sua irmãzinha fez o maior drama. E vendo isso, ele não conseguiu entender por que ela estava tão apegada nele. E como ele não sabe muita coisa sobre o colégio, ele decidiu não levá-la com ele. Então, para acalmar sua irmãzinha, ele disse que ela não precisa se preocupar. Sempre que ele tiver tempo, ele vai voltar para ver ela. E mesmo não querendo, ela teve que deixar seu irmão ir para a escola. E enquanto via ele partir, ela teve uma ideia. Ela não precisa que seu irmão a venha visitar. Ela mesma pode ir até ele. Depois mostra o Prota chegando no colégio, e ficando surpreso com todo o luxo da sua nova escola, e também ficando animado, já que nesse lugar tinha um suprimento infinito de mulheres bonitas. Mas como sua prioridade era se apresentar para admissão, ele deixou para apreciar a beleza delas para depois. Assim, no corredor do colégio, mostra a mentora dizendo que o melhor calouro dessa sala será dela, então os outros podem tirar o olho dele. Naturalmente, os outros professores ficaram putos, já que só porque ela era bem bonita, e tinha um belo par de Sugoi Dekai, ela estava pensando que podia fazer qualquer coisa. E para deixar eles mais irritados, a professora disse que com a beleza dela, ela realmente pode fazer qualquer coisa. E enquanto eles discutiam, o Prota apareceu, e agiu como se fosse uma estrela. E vendo ele, os professores correram em sua direção como se fossem hienas atrás de um pedaço de carne. Todos eles queriam que ele se tornasse seu discípulo. E para agradar ele, os professores ofereceram várias coisas, e começaram a brigar entre si. É claro, ele não gostou de ter vários caras se agarrando nele. Por causa disso, ele aproveitou para sair de fininho no momento que os professores começaram a brigar. Ao mesmo tempo, a instrutora Janlin se apresentou para ele, e perguntou se ele queria se tornar aluno dela. E como qualquer cara no seu lugar, o Prota achou essa proposta muito tentadora, ainda mais depois de ver o grande Sugoi Dekai dela. E vendo a instrutora tentando roubar o calouro deles, os professores tentaram parar ela, mas já era tarde demais. O Prota já tinha ficado hipnotizado pela beleza da bela professora, e percebendo isso, ela decidiu usar sua carta na manga, e disse que contanto que ele venere ela como sua mestra, ela deixará ele dormir no melhor dormitório, e depois dará benefícios especiais para ele. E no momento que o Prota ouviu isso, aquela cena clichê aconteceu, e o nariz dele acabou sangrando. Não foi só ele, o nariz dos professores também.
E nisso eles perceberam que tinha perdido o calouro para a instrutora. E como eles esperavam, o prota todo animado aceitou se tornar aluno dela, e feliz por ter conseguido o melhor calouro do ano. A professora beijou a testa dele, e disse que ele terá que praticar bem para não sujar o nome dela, mas se ele a envergonhar, ela vai dissecar ele em pedaços. Depois, ao conhecer seu dormitório, o rei delas ficou animado, já que nesse colégio cada aluno dorme em dormitório separado, e enquanto ele fantasiava como seria trazer várias belezas para seu dormitório, sua fantasia foi interrompida, graças a um cara que se apresentou dizendo que seu nome é Xian Qian, e ele também é um aluno da bela instrutora, e o vizinho dele. Assim, depois de se apresentar, o gordinho rapidamente se tornou próximo dele, e perguntou se ele também achava que a professora Janlin era uma grande tentação. E ele respondeu que seria difícil se concentrar na aula, e ouvindo sua resposta, o gordinho percebeu que o novato também tinha sido seduzido pela mentora, com ela prometendo benefícios especiais no futuro. Então, como ele também era uma vítima da mentora, ele revelou para o novato que foi atraído da mesma forma, e depois de passar um tempo sendo aluno dela, ele entendeu que tinha sido enganado, e descobriu que o apelido da professora era Bruxa. E existia um boato que o benefício especial que ela prometeu era algo realmente assustador. E também tinha um boato que talvez os benefícios da mentora não existam. Então, como último aviso, ele deve tomar cuidado com ela. E ao invés de ficar decepcionado com essa informação, o prota ficou ainda mais animado para descobrir sobre os benefícios da mentora. Ao mesmo tempo corta para outra cena, aonde mostra o filhinho do papai, pedindo para seu avô ajudar ele a ensinar uma lição para o prota, já que aquele plebeu estava fazendo ele fazer papel de idiota na academia, e ouvindo o pedido do seu amado neto, o velho decidiu eliminar o garoto que estava incomodando seu neto, e enquanto eles criavam um plano para eliminar o prota, a pessoa em questão estava de boa se relaxando na banheira. E para melhorar ainda mais sua noite, a garota monstro apareceu do nada. Naturalmente ele ficou assustado no início com ela aparecendo de repente, e perguntou se ela estava vivendo no seu corpo para aparecer assim do nada, e ela respondeu que estava vivendo no mundo da alma dele. E para saciar a curiosidade do seu maridão, ela explicou que o mundo espiritual é um espaço em volta da alma, que contém uma aura de combate chamado de poder espiritual, e o mundo da alma dele é muito vasto, que esconde uma grande quantidade de poder espiritual. Era uma pena que a força dele não é o suficiente para usar todo o potencial do seu mundo da alma. O motivo dela ter assinado um contrato de casamento com ele era para ela viver no mundo espiritual dele para aumentar seu próprio poder espiritual, já que o mundo da alma dela quebrou, e com isso ela não conseguia armazenar muita energia espiritual na sua forma de alma sozinha. E como ela precisava reabastecer seu poder após as batalhas, ela escolheu o prota como seu marido, já que ele era a melhor escolha, e mesmo sabendo que esse era o motivo dela querer se casar com ele, o rei delas não se importou. Ao invés disso, ele aproveitou essa chance para dar os pegas na garota monstro, mas antes de conseguir aproveitar a noite, ele foi interrompido por alguém batendo na porta. Naturalmente ele ficou puto, e foi ver quem estava interrompendo sua felicidade, mas ao abrir a porta, ele não viu ninguém, e enquanto pensava que isso era algum tipo de pegadinha, ele sentiu a presença de um ser vivo nos arbustos, mas antes de descobrir o que era, o ser misterioso passou por ele em uma grande velocidade, e voou para dentro da sua casa, e vendo a aparência do estragador de felicidade, o prota ficou surpreso, já que na sua frente tinha um espírito de pele amarela agindo de uma forma arrogante, e aproveitando que ele estava perplexo, o espírito atacou ele, mas antes de conseguir encostar sua garra no seu alvo, uma tesoura gigante voou no seu pescoço. É claro, a dona da tesoura era a garota monstro. Ela ficou bem irritada ao ver um inseto tentando ferir seu homem, e sem pensar duas vezes, ela tentou se livrar da besta, mas acabou sendo parada pelo seu marido. E como foi ele que pediu para ela não eliminar o espírito, a garota monstro não continuou com seu plano de vingança. É claro, o prota tinha seus planos para manter a fuinha viva. Assim, sem perder tempo, ele começou a ameaçar a besta, dizendo que faria um frango assado, mas no lugar do frango, ele assaria o espírito. E ao notar que o espírito estava morrendo de medo, o rei delas falou que se ela não quiser virar sua refeição, ela deve dizer por que ela atacou ele, e também revelar quem mandou ela fazer isso. E sem outra opção, a fuinha acabou revelando que quem mandou ela atacar ele foi o Yang Guan, o avô do mimadinho. E por causa dessa notícia, o prota decidiu tomar mais cuidado no futuro. Ao mesmo tempo, o sistema apareceu e pediu para ele escolher uma das duas escolhas. E a recompensa pela primeira opção era mais generosa, mas se ele deixasse o espírito ir como o sistema estava pedindo, ele sofreria consequências no futuro. Mas ao ter uma boa ideia, ele decidiu escolher a primeira opção mesmo, e deixou o espírito ir embora. E como recompensa, ele ganhou uma pílula de limpeza de medula, que foi armazenada na mochila do sistema. E como a missão estava finalizada, ele não tinha mais motivo para deixar o espírito fugir, e para destruir a esperança da fuinha. O rei delas voltou atrás da sua palavra,
e capturou o espírito novamente, e no processo a Fuin acabou desmaiando de medo. E um dos motivos dele não ter deixado ela fugir, era porque ele tinha uma vocação perfeita para ela na sua casa. Assim no dia seguinte, ao recuperar sua consciência, a Fuinha percebeu que estava usando uma coleira, e entrou em desespero ao perceber o que o futuro aguardava. Um animal espiritual de alto rank como ela, viveria uma vida de cão de guarda daqui para frente. E enquanto isso no quarto do Prota, mostra ele abrindo os olhos, depois de uma bela noite de sono, e vendo a sua esposa do seu lado. Ele explica que na noite passada, depois de comer as pílulas de limpeza de medula, seu corpo todo estava febril e em coma, e para fazer ele se recuperar mais rápido, a garota monstro passou a noite grudada nele. E mesmo estando com dor, ele conseguiu aproveitar o calor da sua esposa. A parte ruim era que ele não tinha força para aproveitar o momento. Mas como ele estava bem agora, ele decidiu aproveitar essa chance para pegar no Sugoi Dekai dela. E no momento que ele foi fazer isso, ela acordou. E assustado ele recuou e fingiu de bobo. É claro, ela percebeu o que ele estava tentando fazer, mas ela não se importou. E disse que ele estava mais bonito depois de tomar a pílula. E ouvindo isso, ele ficou extremamente feliz, e também começou a se gabar. E mesmo não sabendo aonde seu marido tinha conseguido aquelas pílulas, ela estava feliz por ele, já que a energia da pílula de limpeza de medula que ele comeu é extremamente forte, mas com a condição psíquica atual dele, ele não será capaz de absorvê-la totalmente, e por esse motivo ela ajudou seu marido a desbloquear o poder da poção para que ele não sentisse tanta dor, para absorver a pílula totalmente, e obter reforço de carne de classe S. Ele ainda tem que continuar afiando seus músculos e ossos. Ao ouvir isso, o rei delas deu uma de espertinho, e disse que seria melhor se eles fizessem cultivo duplo, já que assim os dois se beneficiará. E mesmo ela se fazendo de difícil, ele continuou usando sua lábia para fazer ela concordar em fazer cultivo duplo, mas no final sua lábia não deu certo, e a garota monstro disse que o jeito mais rápido de afiar os músculos e ossos é continuar usando o poder externo para atingir o corpo. Resumindo, ele precisa ser espancado para poder ficar mais forte. Depois, na cerimônia de entrada dos novos estudantes, mostra o Prota em dúvida se o método da sua esposa era confiável, e interrompendo seus pensamentos o gordinho cumprimentou ele, e perguntou por que ele parecia estar desanimado, e agindo 100% narcisista. O rei delas respondeu que era porque ele sente que estava mais bonito, e mesmo eu não vendo nada diferente no Prota, as alunas estavam admiradas com a beleza dele. Elas até começaram a oferecer seus lanches para ele, e enquanto aproveitava seu momento de popularidade, a professora apresentou para ele os outros estudantes da sua sala, e até a Sutang era aluna dela. E a primeira coisa que o Prota fez ao ver ela depois do teste dos calouros, foi elogiar o belo corpo dela. Naturalmente ela ficou irritada, e deu vários chutes nele, mas ele desviou de todos facilmente, e vendo sua amiga frustrada por não conseguir acertar o novato, a outra estudante disse que tem um jeito mais fácil de ensinar uma lição para pessoas como o novato. E enquanto ele ficava se achando o maioral, ele acabou batendo o rosto nos grandes Sugoi Dekai da mentora. E nisso ela disse que investigou as informações sobre ele, e acabou descobrindo algo que não esperava. E isso era que o pai dele foi o Lin Yuan. Até o gordinho ficou surpreso ao ouvir isso, já que o novato era filho do seu ídolo. Lin Yuan foi o psíquico mais forte da academia. Não foi só eles que ficaram surpresos com essa notícia. Até o Prota ficou surpreso em descobrir que tanta gente conhecia seu pai adotivo, já que ele mesmo só tem uma vaga memória do seu pai. E observando ele de longe, sua amiga notou que ele tinha ficado ainda mais forte depois de alguns dias. E diferente dos outros alunos, o filhinho do papai estava com raiva do novato ter conseguido sobreviver, mesmo após seu avô ter enviado o espírito amarelo para eliminar ele. E nisso o vice-presidente do colégio convidou os calouros mais talentosos para irem no palco para receber seu emblema da academia, e também dar seus depoimentos. E como o Prota não sabia o que era esse emblema, o gordinho explicou que a Ordem de Kanglan é uma recompensa dada pelo colégio para os melhores calouros do ano, e também é uma carta de estudante para todas as atividades do colégio. E nesse emblema existe um espaço pessoal que pode absorver os itens. E para surpresa do Prota, o gordinho tinha um emblema desse. E enquanto isso, os alunos calouros mais talentosos começaram a ser chamados. E a primeira aluna a receber o emblema foi a amiga de infância do Prota. E em seguida foi o mimadinho. E quando chegou a vez do rei delas, o sistema apareceu dando 3 opções para o Prota escolher. A primeira era para ele dar um discurso discreto e ganhar 5 pontos de agilidade. A segunda era para ele falar arrogantemente e deixar a escola toda saber que ele é o melhor. Recompensa 5 pontos de força. A terceira era para ele dar um discurso positivo que comova todos com sentimentos verdadeiros. Recompensa 5 pontos de carisma. É claro, o plano do Prota era se tornar a estrela mais brilhante da academia e levar uma boa surra para assim aumentar seu poder. Mas diferente do seu plano inicial, ele escolheu a terceira opção, ao invés da segunda. Então, resumindo o discurso comovente dele, o rei delas disse que está contente em ter o título de calouro fora de comum, mas infelizmente, ele não acha que merece esse título.
Ele só é um cara inútil com poderes fracos e inúteis. Mas ainda assim, a academia deu esse emblema para ele. Naturalmente não tem como ele não admirar a grandeza da academia e agradecer ela pela confiança. Então ele promete que vai ficar mais forte para se tornar um pilar para a academia. Mano, de algum jeito esse discurso idiota dele deu certo. E os alunos começaram a admirar sua humildade. Até sua amiga de infância foi enganada. E no momento que o sistema recompensou ele com 5 pontos de carisma por ter completado a missão, o prota parou de agir como um bom moço. E disse que a declaração de antes era mentira. Para ele todos os alunos dessa academia são lixos. Nenhum deles tem a metade do seu talento e da sua beleza. E se eles quiserem provar o contrário, eles têm que derrotar ele. O plano dele era fazer todos os alunos ficarem com ódio dele, para que todos venham lutar contra ele, já que assim ele afiaria seus músculos e ossos rapidamente. Com o fim da cerimônia de abertura, o prota desceu do palco e começou a chamar os estudantes por fight, mas para atrapalhar seus planos, os seus colegas de classe usaram seus status para acalmar os estudantes, e ao invés de agradecer eles, o prota ficou irritado e falou que o gordo inútil e o babaca idiota também são parte do lixo. Naturalmente os dois perderam a paciência e começaram a espancar o novato, diferente do que eles esperavam. Ele estava pedindo para eles baterem mais forte, enquanto todos achavam que ele era louco. A professora percebeu que o novato deveria ter um propósito para querer apanhar. Mas mesmo essa tática dando certo no primeiro dia, no dia seguinte isso não deu certo. Não importava o quão narcisista ele agia enquanto colocava sua aparência em um pedestal, ninguém mais queria bater nele. Então a única conclusão que ele conseguiu chegar foi que os estudantes dessa academia tinham problema de visão. Esse era o único motivo para os alunos não ficarem com inveja da sua beleza. É claro, os estudantes queriam bater nele, mas como ele estava fazendo isso todas as manhãs, os alunos começaram a pensar que ele tinha tendência a M, e foi por isso que eles decidiram deixar o novato de lado. Enquanto ficava triste por não conseguir apanhar, ele ouviu um estudante comentando que se um cara confessasse seu amor para uma das 4 garotas mais belas da academia, esse cara se tornaria inimigo de todos os homens da escola. E por causa dessa nova informação, o prota decidiu confessar seu amor para uma das 4 garotas mais belas, para assim se tornar o inimigo número 1 dos caras dessa academia. E sem perder tempo, ele mandou uma mensagem para o grupo do colégio, dizendo que a partir daquele dia em diante, a Mokin-shen será a sua esposa. E mesmo se os outros estudantes não concordarem com isso e baterem nele, ele não vai parar de amar ela. Naturalmente a garota monstro ficou irritada ao ouvir seu marido dizendo que amava outra, mas como ele estava só fingindo, ela conseguiu controlar sua raiva e não cortou ele em pedaços. Assim, alguns minutos depois de postar a mensagem, todos os estudantes começaram a odiar o rei delas e foram atrás dele com sangue nos olhos. E mesmo ele querendo ser odiado, ele não pensou que praticamente todos os caras da academia iriam atrás dele. E enquanto o prota era espancado, a Mokin já estava considerando ele um homem morto. E para apaziguar a alma dele, ela falou que se lembraria do novato, a primeira pessoa que expressou seu amor por ela tão bravamente sem temer a morte, mais diferente do que ela imaginava. O prota até estava gostando de apanhar, já que seu cultivo estava aumentando, mas para estragar sua felicidade, a professora apareceu e fez os estudantes raivosos pararem de bater no seu aluno, e também fez todos eles fugirem de medo. E nisso ela deu um conselho para o prota parar de fazer tal treinamento, esse tipo de coisa só destruiria seu corpo. E mudando de assunto, ela falou que em 2 dias, o colégio abrirá a primavera espiritual. Assim é explicado que quando a energia espiritual do mundo se recuperou, incontáveis tesouros apareceram na Terra, e a primavera espiritual é um deles. E ela tinha a habilidade de aumentar o poder das pessoas, e por causa disso a professora falou que se ele planeja entrar nessa fonte termal, ele terá que competir com os outros estudantes pelos recursos, e essa primavera só é aberta por um tempo limitado. Mas como ela prometeu que daria benefícios especiais para ele, ela conseguiu uma vaga para ele entrar nessa fonte espiritual. Ao ouvir isso, o prota começou a imaginar a professora entrando junto com ele na fonte termal. Um pouco mais tarde, atrás do colégio, nós vemos o rei delas fazendo um treinamento aonde ele tinha que fugir de uma grande rocha, e percebendo que esse era o benefício especial assustador que o gordinho tinha falado. Ele ficou em dúvida se aquilo era uma bênção ou uma maldição, já que no mesmo momento que ele se sentia bem animado, ele também sentia muita dor. Ele tinha até que ouvir os outros estudantes zoando com sua cara. E com o passar do tempo, ele parou de aproveitar a parte boa de ser treinado por uma bela professora, e só desejou que o treinamento infernal acabasse logo. Mano, eu acredito que se fosse meus inscritos no lugar dele, eles estariam se sentindo no paraíso. Vocês podem até negar, mas eu sei que o sonho de vocês é apanhar de uma mina bonita. Assim, depois de várias horas de sofrimento para o prota, e de alegria para meus inscritos, o treinamento finalmente acabou, e a professora decidiu falar um pouco sobre o pai dele, já que seu aluno não sabia muita coisa sobre seu pai. Ele não sabia o quão famoso era aquele velho no mundo do cultivo.
10 anos atrás, um exército de monstros invadiu Kanglo. Os demônios mataram vários humanos e ocuparam muitos territórios. E nesse momento que a humanidade estava enfrentando um perigo desconhecido, o pai do Prota surgiu liderando seus próprios caçadores para proteger as pessoas. E como membro da equipe, ela teve o privilégio de lutar do lado dele. E nisso eles protegeram a humanidade e mataram os monstros. No entanto, o número de demônios fortes nunca chegava ao fim. E para piorar, ainda existia vários monstros de classe S. E depois de uma grande batalha, os caçadores finalmente conseguiram expulsar os demônios da cidade Kanglo, mas o pai do Prota e os outros soldados foram mortos, e mesmo sendo uma alma do planeta Terra, o rei delas ainda sentia orgulho em ter um pai assim. E com essa informação, ele finalmente percebeu que não conseguiria viver nesse mundo de um jeito confortável, já que ele não estava mais vivendo em uma sociedade pacífica. Essa paz que esse mundo tem atualmente foi resultado das vidas do seu pai e os outros caçadores, e mesmo com a morte desses heróis, sua irmã continua a matar monstros depois que entrou no departamento psíquico para proteger a cidade. Então, como o destino fez ele reencarnar nesse Isekai, ele vai ficar mais forte para proteger aqueles que são importantes para ele, e também proteger esse mundo. E bem motivado, ele pediu à professora para continuar o treinamento infernal. Enquanto isso, um estudante de elite do 2º ano estava recebendo uma ordem para eliminar o Prota. O velho até deu pedras de 1000 espíritos como pagamento pelo trabalho. Naturalmente, o figurante ficou animado com essa recompensa generosa, e falou que com sua qualificação para entrar na Primavera Espiritual, e com seu poder de nível a mais, ele conseguiria eliminar aquele novato arrogante facilmente, e para provar o quão confiante ele estava na sua vitória, ele deixou para receber as pedras de 1000 espíritos depois da morte do novato arrogante. No dia seguinte nós vemos o Prota indo para a Primavera Espiritual, e despedindo da sua noiva, dizendo que mal pode esperar para anoitecer, para eles fazerem cultivo duplo. Mano, esse protagonista é um guerreiro. Mesmo depois de ser recusado várias vezes, ele ainda não desistiu dessa história de cultivo duplo. Ao mesmo tempo, ele explica que nos últimos 2 dias, com a ajuda da sua esposa, e também com o treinamento infernal da professora, a pílula de limpeza de medula foi quase completamente absorvida, e o corpo físico da classe S está quase completo. Depois, antes de ir para o colégio, ele ficou confuso ao ver que seu novo cachorrinho não estava comendo a ração, e como ele não queria deixar seu novo animal de estimação morrer, ele ofereceu uma grande coxa de frango para o pequenino, e mesmo não querendo se tratado como um animal de estimação, o espírito de pele amarela acabou comendo o frango, já que ele não queria morrer de um jeito tão patético, e como ele não aceita refeições de graça, o espírito avisou para o Prota tomar cuidado. O velho definitivamente não vai deixar ele em paz, e certamente enviará mais pessoas atrás da sua cabeça. Ao ouvir isso, o Prota percebeu que a Doninha Amarela não tinha um coração tão ruim, e por causa disso ele nomeou ela como Gold. É claro, a Doninha não gostou desse nome horrível. Depois, ao chegar no lugar onde estava a Primavera Espiritual, os alunos ficaram animados, e antes deles começarem a se aventurar, a professora explicou que todos eles têm 500 pedras espirituais armazenadas em sua ordem Kangla. Isso é algo que a faculdade deu de graça para eles jogarem na fonte termal para extrair a energia espiritual da água. Assim, com o fim da explicação da professora, os alunos começaram a disputar entre si, para ver quem encontraria a melhor fonte termal. Naturalmente, como o grupo do Prota não queria ficar para trás, e perder os recursos espirituais de alta qualidade, eles decidiram participar da disputa também. E antes do Prota ir, a professora falou de um jeito fofo que estaria esperando por ele, e vendo seu marido agindo como um gado, a garota monstro ficou com ciúmes. Depois, enquanto ficava maravilhado com a paisagem da fonte espiritual, o Prota viu o gordinho dando uma de espertinho, e fingindo que ajudaria as garotas a encontrar uma fonte termal, e com a partida do gordinho, o Prota ficou sozinho sem saber qual direção seguir. E para piorar as coisas, nosso Prota percebeu que deveria tomar cuidado com o Mimadinho e seus amigos, já que parecia que eles estavam tramando algo. Mas mesmo estando sozinho, e não tendo conhecimento sobre esse lugar, ele decidiu seguir sua intuição para encontrar a melhor fonte espiritual. Assim, depois de procurar um pouco, ele encontrou uma porta bem grande, e ficou animado imaginando que dentro dessa caverna teria uma rara fonte termal. Então, sem perder tempo, ele chutou a porta de madeira, e viu uma cena maravilhosa, que deixaria o gordinho louco de inveja, e também cheio de arrependimento por ter abandonado seu amigo. As 2 garotas mais bonitas da academia estavam tomando banho na fonte espiritual. Rapaziada, essa bela paisagem foi tão boa que merece um like.
E enquanto elas ficavam envergonhadas, a Moking reconheceu que ele foi o cara que se confessou para ela no dia anterior. Ao mesmo tempo, a janela do sistema apareceu para o Prota, pedindo para ele escolher entre essas 3 opções. A primeira, sair da caverna imediatamente após ter visto essa bela cena. Recompensa 5 pontos de agilidade. A segunda opção, pular na nascente e fazer uma festa de piscina. Recompensa 6 fragmentos psíquicos. Terceira opção, pedir desculpas a elas, e ganhar 5 pontos de força. E como as coisas já tinham chegado nesse ponto, aonde a explicação que tudo isso era um mal-entendido seria inútil, ele decidiu escolher a opção que tinha a melhor recompensa, e essa opção era a número 2. Assim, no momento seguinte, depois que ele pulou na fonte termal, ele foi jogado para fora da caverna, mas mesmo não podendo aproveitar a fonte espiritual com elas, ele conseguiu completar a missão, e ganhou 6 fragmentos psíquicos. E vendo ele voando para fora da caverna de uma das 4 deusas da academia, o figurante que recebeu ordem do velho, ficou cheio de inveja, e decidiu realizar seu trabalho o mais rápido possível. Depois de ser espancado por 2 garotas, o Prota finalmente achou uma pequena fonte espiritual, e mesmo tendo gastado muito tempo para isso, ele não se sentia arrependido, já que ele conseguiu apreciar uma cena maravilhosa. E de brinde recebeu uma recompensa do sistema, e enquanto aproveitava seu banho, a garota monstro apareceu na sua frente, e cheia de ciúme, ela falou para ele parar de ficar mexendo com outras minas, e terminando de dizer isso, ela do nada deu uma mordida no pescoço dele, e nessa situação bizarra, o Prota não sabia que ficava feliz por ver ela com ciúme, ou ficava com medo dela devorar ele. De repente o Prota ouviu uma explosão do seu lado, e ao olhar para ver o que estava acontecendo, ele viu um figurante irritado, e esse cara era a mesma pessoa que estava falando com o mimadinho antes, e por lembrar disso, ele notou que o figurante estava atrás da sua cabeça, e mesmo estando com a guarda baixa, ele conseguiu desviar da garra do estudante, mas por causa do golpe do aluno, uma grande cratera foi formada. E quando eles foram cair dentro do buraco, o Prota conseguiu se segurar na rocha. Mas como o aluno do 2º ano estava cheio de inveja por ele ter visto sua deusa na fonte espiritual, ele agarrou o pé dele, e fez o rei delas cair no abismo junto com ele. É claro, não tinha como a garota monstro ficar só olhando seu marido morrer, então sem hesitar ela foi salvar ele. Enquanto caía em queda livre, o figurante estava se sentindo muito satisfeito, por ter completado com sucesso sua missão. Vendo o mimadinho mergulhando no poço de água, o Prota percebeu que havia água abaixo dele, e se preparou para mergulhar. Mas após nadar durante alguns segundos, ele ficou surpreso quando descobriu que havia terra atrás da água. Mas antes de entrar em desespero, sua noiva salvou ele da queda. Mas diferente da sorte do Lin Xiao, o mimadinho só pôde gritar por socorro, e ser esmagado no chão, enquanto debochava do azar do seu inimigo. O Prota estava realmente grato por sua noiva ter vindo salvar ele. Vendo este lugar, a garota monstro ficou surpresa. Ela não esperava que houvesse um pequeno mundo sob a primavera. E o Lin Xiao ficou animado pensando que poderia haver um tesouro enterrado nesse lugar. Então, sem perder tempo, ele convidou Hongia para descer e dar uma olhada. E ela disse que seguiria seu pedido. Mas ao falar isso, ela acabou soltando ele. Naturalmente, Lin Xiao entrou em pânico, pensando que teria uma queda feia, mas para sua felicidade, a garota monstro segurou ele novamente, e soltou-o após pousar. Depois do seu momento de pânico, ele foi até o figurante, e verificou a sua respiração, e confirmou que o mimadinho estava morto. Após sua análise, a garota monstro perguntou se seu noivo estava se sentindo mal agora, e ele respondeu que não sentia nada. E enquanto respondia a ela, Lin Xiao aproveitou para verificar as coisas que o figurante tinha em seu bolso, e encontrou algumas pedras espirituais. Ao mesmo tempo, a Hongia disse que sentia que a aura de raiva nesse lugar era muito forte, e parecia que havia fantasmas e monstros reunidos em grandes grupos. Ao invés de ficar preocupado, o Prota perguntou se elas eram tão lindas como sua noiva, porque se for isso é uma coisa boa para ele. Naturalmente, a garota demônio ficou irritada, e repreendeu seu marido que tinha pensamentos imorais, dizendo que claramente esta era uma cidade fantasma cheia de monstros cruéis que adora devorar carne humana. As pessoas que vivem nessa área são definitivamente espíritos malignos. Por ter recebido um beliscão forte da sua noiva, ele pediu desculpas e prometeu nunca mais ter pensamentos imorais com outra garota bonita. E mudando de assunto, Lin Xiao perguntou qual era a cidade fantasma que Hong acabou de dizer. E ela explicou que o domínio fantasma refere-se ao lugar feroz e fatal ocupado por monstros cruéis, que é uma área muito perigosa aos olhos de humanos fracos. Simplificando, eles estavam em um ninho de fantasmas malignos. Ouvindo a explicação da Hong, o Prota percebeu que quando sua noiva disse que os seres humanos são fracos, ela estava dizendo que ele também é fraco. Interrompendo sua linha de pensamento, ele ouviu algo que parecia uma risada estranha indo em sua direção. Então uma bola quicou em sua direção,
uma bola que parecia uma pokebola rolou para perto dos seus pés. E vendo ela, Lin Xiao ficou curioso para saber de onde essa bola tinha vindo. Aí do nada, 2 monstros vieram até ele e pediram ao Prota que os ensinasse a jogar bola se não quisesse morrer. Com suas aparições repentinas, ele ficou muito surpreso, mas um momento depois, o sistema ofereceu 3 opções para ele resolver essa situação. A primeira, chutar a bola de volta e se dar bem com eles. A segunda, encontrar uma maneira de matá-los e ir embora silenciosamente. A terceira, provocar os fantasmas e fazer inimizade com eles diretamente. Após ler essas opções, o Prota escolheu jogar bola com eles numa bondade nuclear. Assim, aceitando o convite para brincarem juntos, Lin Xiao então pegou a bola e chutou com tanta força que atingiu a cabeça de um dos fantasmas. Ao ver isso, a garota demônio começou a torcer por seu marido. O fantasma restante, que testemunhou a morte do seu irmão, começou a chorar e alertou seus companheiros que alguém entrou na cidade fantasma e matou seu querido amigo. Enquanto via o drama do monstrinho, Lin Xiao ficou encantado ao ver que o sistema estava distribuindo recompensas por seu ótimo trabalho. E como o fantasma estava pedindo ajuda, a garota demônio tentou fazer seu marido escapar para outro lugar, mas a pessoa em questão recusou, já que era isso que ele queria. Quanto mais monstros, mais perto ele estará de absorver todo o poder da pílula para limpar sua medula. Ele pensou que seria bom para ele exterminar todos os demônios dessa área para ficar mais forte. Enquanto ficava animado com seu futuro brilhante, os fantasmas finalmente chegaram. Eles estavam muito bravos. Um mero humano estava intimidando seus irmãos e deixando a situação ainda mais bizarra. O Prota fez uma pose estranha e ordenou que os monstros fossem espancá-lo. E como ele havia matado o irmão mais novo dos demônios, eles partiram para cima dele para comer sua carne e vingar a morte do Goblin morto. Então, sem hesitação, eles começaram a bater nele. E vendo a Hongia, eles se perguntaram se ela tinha vindo com o Lin Xiao, mas porque ela apenas ficou em silêncio, eles pensaram que ela só queria aproveitar o show. Enquanto era espancado pelos demônios, a atitude do Prota foi muito relaxada, ele até os provocou a continuar batendo nele. E como bater no humano não estava surtindo efeito, eles decidiram comê-lo vivo porque pensaram que Lin Xiao era um vidente. Ao perceber suas intenções, o Prota entrou em pânico, e ficando preocupada, a garota monstro decidiu salvar ele. Porém, logo apareceu uma luz onde ele estava, e em seguida o Prota explodiu eles com sua força. Finalmente o corpo rank-S dele tinha sido ressuscitado. Então, sem mais paciência, ele convidou sua noiva para lutar junto com ele e acabar com todos os monstrinhos. E gostando da ideia do seu marido, ela partiu para cima dos fantasmas, e rapidamente cortou eles com sua tesoura. Por outro lado, Lin Xiao estava espancando os demônios restantes, e com sua vitória esmagadora, a garota monstro parabenizou seu marido pelo despertar do seu corpo de classe S, e a pessoa em questão estava feliz porque ele não matou os demônios em vão antes. Ele sentiu que o corpo do nível S estava muito bom enquanto ele se movia. Ele podia sentir todos os meridianos de seu corpo queimando como um fogo ardente igual uma fênix renascendo. A garota demônio também se sentiu feliz porque Lin Xiao tinha melhorado muito, mas de repente eles sentiram um sentimento sinistro. E antes deles conseguirem reagir, uma mão de fumaça agarrou o braço do Prota. E vendo isso, a garota monstro ordenou que seu noivo saísse imediatamente desse lugar. Ela sentiu o cheiro de um monstro fantasma de classificação B ou acima, e percebeu que provavelmente era um rei fantasma. Então, sem hesitar, ela agarrou a mão do seu noivo e voou para cima para tirar dessa caverna. Depois de um grande esforço, eles finalmente conseguiram escapar e voltaram para o mundo humano. Voltando à superfície, ele viu a professora e os outros esperando por ele, e notando a existência do fantasma besta, a mentora puxou Lin Xiao e disse para o gordinho levar o Prota para um lugar seguro. Ela e os outros professores vão cuidar desse lugar. Ao ver a expressão dela, o Prota começou a se perguntar que tipo de criatura aterrorizante deixou sua professora tão séria. Depois, ao retornarem para suas casas, Lin Xiao estava atualmente olhando as notícias do campus em seu celular sobre a professora derrotando o fantasma da primavera. Além disso, também houve notícias que contavam sobre o desaparecimento do mimadinho da primavera. Diferente das pessoas que não sabiam o que tinha acontecido, o Prota sabia que os fantasmas tinham devorado o cadáver do mimadinho. Um momento depois, ele recebeu uma mensagem de Xian Qian, dizendo a ele que como a primavera espiritual foi temporariamente fechada, a academia decidiu emitir uma compensação dando jades de almas para cada aluno que participaram da atividade na primavera espiritual. Enquanto o Prota ficava curioso sobre o que é uma jade de alma, a garota monstro explicou que uma jade de alma é um núcleo de energia nos corpos de fantasmas e monstros, responsável por armazenar a aura e possui uma textura semelhante à jade. É por isso que é chamada de jade de alma. Quando fantasmas morrem, eles deixam cair joias diferentes dependendo do seu nível de cultivo. Após ingerir a jade,
O cultivador pode obter acesso à aura armazenado dentro dele, e ganhar algumas habilidades especiais. Ao ouvir sua explicação, Lin Xiao provocou sua noiva, perguntando onde ficava a joia de alma dela. Além disso, ele também perguntou quando eles iriam se casar, mas esfriando sua animação, a garota monstro pediu para eles falarem sobre isso mais tarde. Ficando incomodada com o comportamento dos dois, a Doninha Amarela reclamou da comida de cachorro que o Lin Xiao estava dando para ela comer nesses últimos dias. Ela estava irritada por ser tratada como um cachorro, enquanto reclamava da sua vida. Ela ouviu o humano desprezível chamando o fantasma para dar uma volta, mas antes de sair, ele deu canja de galinha para ela. Isso deixou a Doninha Amarela surpresa. Lin Xiao geralmente não fazia bem sem razão, ele nunca deu nada mais do que comida de cachorro para ela. E percebendo sua desconfiança, o Prota explicou que a Doninha Amarela o avisou para ele ter cuidado com Ying e os outros. Graças ao comentário dela, ele evitou a morte, e por estar muito grato a ela, ele está recompensando a Doninha Amarela com essa canja de galinha. Ao ouvir sua explicação, a Doninha começou a se gabar do seu talento, mas ao ver ele ignorando seu comentário, o Furão Amarelo ficou extremamente irritado, mas apesar de ser ignorada, ainda assim a Doninha pensava que Lin Xiao era muito diferente. Yang Guan trancou ela como gado, e muitas vezes ele torturava e chicoteava ela para trabalhar para ele. Embora a moral de Lin Xiao fosse um pouco questionável, a Doninha Amarela pensou que ele era uma boa pessoa, mas no minuto seguinte, ela ficou irritada por ter pensamentos positivos pela pessoa que trancou ela. Enquanto isso, no escritório do ancião, o avô do mimadinho estava extremamente irritado por ter falhado novamente em ceifar a vida do Lin Xiao, mas apesar da sua raiva, ele decidiu não apressar as coisas. Esses vários anos que ele viveu, ensinou para ele que na hora certa sempre haverá oportunidades para realizar seu objetivo. Após se acalmar, ele pediu para seu neto ser paciente, porque haveria uma chance mais tarde. Durante o dia na Casa do Tesouro, o gordinho explicou para o Prota que este é o lugar para pegar as jades de almas, e revelou que o velho na frente deles é o guardião desta Casa do Tesouro. Todos o chamam de Vovô Kang. Ao mesmo tempo, o velho acordou e olhou para Lin Xiao, e o Prota ficou imediatamente chocado porque se sentiu pressionado. Enquanto o Vovô Kang apenas olhava para ele preguiçosamente, ele sentiu os cabelos de seu pescoço se arrepiarem. O velho então se levantou e pediu para eles seguirem ele. Vendo o velho agindo como um vovô normal, o Prota pensou que ele havia se enganado. Enquanto seguia o ancião, o Xian disse a ele que essas são as caixas de pedra de armazenamento de jade da alma. A textura é muito dura e é extremamente difícil de abrir com as mãos nuas. Anteriormente este objeto era usado para testar a força. Ele até disse que teve dificuldade em tentar abri-lo. E interrompendo sua explicação, o Vovô Kang os convidou para começar, e disse a todos para encontrar uma maneira de abrir a caixa e pegar a jade. E ouvindo seu comentário, o Prota perguntou ao gordinho se ele sabia a melhor maneira de fazer isso. E o Xian disse que apenas usaria força bruta. Ao mesmo tempo, todos tentaram abrir a caixa usando suas habilidades. E para surpresa do Prota, seu amigo conseguiu abrir sua caixa, mas a pessoa em questão ficou desapontado por ter recebido uma jade ruim. E não querendo sair perdendo, o Prota decidiu dar seu melhor para escolher a melhor jade. E esse sentimento de escolher qual caixa ele acha que é a certa, lembrou ele dos jogos de loteria de sua vida anterior. Logo o sistema apresentou a Lin Xiao uma escolha. Na número 1, ele tinha que manter a calma e abrir a caixa normalmente. Número 2, abrir a caixa quebrando-a com toda a sua força. Na número 3, ele tinha que fingir ser um iniciante e pedir ajuda para abri-lo. Vendo as opções, Lin Xiao ficou animado em poder experimentar seu novo físico, e com apenas um soco ele quebrou a caixa em pedaços. Essa ação dele fez os outros ficarem chocados. Até o Vovô Kong repreendeu Lin Xiao por abrir a caixa assim. Mas o Prota disse que o velho contou eles para abrir a caixa sem dizer como fazê-lo. Então ele imediatamente bateu nos baús com suas próprias mãos. E após dizer isso, ele começou a abrir outras caixas fazendo o Vovô Kong entrar em pânico. Os outros estudantes não queriam ser deixados para trás, e correram para abrir a caixa com força. E quando o Prota estava prestes a destruir outro artefato, o avô Kong parou ele, e pediu-lhe que o seguisse. Depois de ser levado para uma sala diferente, Lin Xiao perguntou por que o velho fez ele vir até esse lugar. E o vovô Kong respondeu que não tinha outra coisa que poderia fazer. Se Lin Xiao continuasse destruindo as caixas, os outros alunos não poderiam escolher a sua também. Após dizer isso, o ancião mostrou algumas das caixas raras de jades de almas que ele coletou. O motivo dele estar fazendo isso foi porque o Lin Xiao tinha uma boa força, e também um talento que vale a pena cultivar. Por isso o velho decidiu abrir uma exceção, e deixou o garoto escolher uma das suas caixas raras. Um momento depois ele ouviu a voz da garota monstro chamando.
Ela mostrou uma jade vermelha para ele, e explicou que aquela joia era uma jade de alma do fantasma flamejante, embora seja de nível F, continha muito pouca energia espiritual, mas também é uma jade rara, que pode estimular o potencial, e permite que o usuário possa obter o sistema de chamas a partir de habilidades psíquicas. Mesmo que o corpo de Lin Xiao já tivesse alcançado o Rank S, sua habilidade psíquica ainda não estava totalmente desenvolvida, e sua aura também estava faltando, por isso a garota monstro disse que essa era a melhor escolha para ele no momento. Vendo Lin Xiao levando a jade vermelha, o vovô Kang comentou que essa era uma boa escolha. E ao mesmo tempo pensou consigo mesmo que o prota tinha uma visão única, e isso era o que ele esperava do filho do Lin Yuan. E logo o sistema notificou que a jade foi detectada, e perguntou se Lin Xiao queria absorver seu poder, e ele ficou chocado. Ele não esperava que o sistema fosse capaz de absorver a jade de alma. Como sua noiva e o vovô Kong concordaram que essa era a escolha certa, não havia nada para hesitar, então sem perder mais tempo, ele decidiu absorvê-lo. A absorção finalmente teve sucesso, e o chip psíquico dele obteve o atributo de fogo, e a habilidade do punho infernal foi desbloqueada. Naturalmente o Lin Xiao ficou feliz com essa notícia, e também se sentiu grato com os bons olhos da sua esposa. Foi graças a ela que ele obteve esse tesouro e adquiriu uma ótima habilidade. O avô Kang ficou imediatamente atordoado quando ele viu Lin Xiao absorvendo diretamente a jade, com o fortalecimento do seu atributo de fogo. O prota podia sentir que seu poder psíquico estava sendo estimulado, e seu braço esquerdo está prestes a ser desbloqueado. Vendo esse acontecimento bizarro, o avô Kong, que testemunhou isso, se perguntou o que aconteceu com os poderes psíquicos do garoto, e em seguida percebeu que a habilidade do pirralho tinha evoluído. Ao mesmo tempo o sistema parabenizou o prota por ter desbloqueado parcialmente sua habilidade de chamas no braço esquerdo. Lin Xiao se sentia tão forte que ele começou a pensar que ninguém seria páreo para ele. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do famoso conquistador de mina monstro, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 133 mil inscritos, vocês são fera, valeu mesmo por todo o apoio, partiu para os 150k.